Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Primeiro Samuel, capítulo 27, de 1 a 7. Hoje eu vou pregar fora da série que eu estou pregando. Diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todos as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei de sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos num lugar como este. Eu não acredito em coincidências. Eu sei que o Senhor preparou esta manhã, eu sei que o Senhor trouxe cada pessoa que está aqui neste lugar para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Eu creio que o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas e para os nossos corações nesta manhã. Fala conosco mais uma vez, toca as nossas vidas mais uma vez, molda-nos mais uma vez, mexe com a gente mais uma vez. A gente não quer sair deste lugar da mesma forma que nós entramos, Pai. Queremos ter um encontro, uma experiência com o Senhor, Pai. Usa a minha vida como boca, como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua vontade, para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir a Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, poderosa. Amém. Só para a gente conseguir entender e compreender o texto que nós lemos aqui e o que está acontecendo. Talvez você não conheça a história de Davi por completo, mas Davi é um homem bem conhecido nas Escrituras. Davi foi um rei muito importante na nação de Israel, foi um homem de Deus. A Bíblia o chama aquele homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi foi perfeito, mas porque realmente Davi era um homem que amava a Deus. Davi era um homem que amava estar na presença de Deus. Davi, muito jovem ainda, muito novo, foi ungido para ser o segundo rei de Israel. Na verdade, o primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Só que Saul, Deus não se agrada do coração de Saul e decide levantar para Israel um novo rei. E ele escolhe Davi para ser este novo rei. Davi, filho de Jessé, está na casa de seu pai. Ele era o mais novo da casa, um menos provável, o que eu e você talvez não escolheríamos para um cargo como esse, de reinar, de estar sobre o comando de uma nação. Tanto que quando o profeta Samuel, Deus o envia à casa de Jessé para ungir Davi rei, ele não sabia quem era, ele não sabia que era Davi, o que era para ele ungir. Deus manda ele lá, que Deus iria mostrar. Quando ele chega lá, está os filhos de Jessé, e ele olha, passa um por um, e Deus diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse.
E aí o profeta Samuel está pensando, mas como é que não é nenhum desses? E pergunta para Jessé, você tem mais algum filho? E aí Jessé fala, tenho mais um filho, mas está lá no campo, cuidando das ovelhas lá, cuidando dos animais no campo. Chama ele para eu ver ele. E aí quando Davi entra em casa, Deus fala ao coração do profeta e diz, esse aí é o próximo rei de Israel, pode ungir, pode derramar o azeite na cabeça dele, porque está aí o próximo rei de Israel. Isso aqui já é poderoso demais, porque aqui a gente já vê que Deus não vê como o homem vê, a gente já vê que Deus, Ele não usa da maneira que o homem usaria, né? Se fosse eu e você, talvez teríamos escolhido o primeiro filho, o mais alto, o mais bonito, talvez o mais capaz, o mais preparado, mas Deus, Ele não faz desta forma. Deus, Ele escolhe, então Ele capacita. Deus, Ele escolhe e então Ele unge, então Ele levanta, então Ele dá influência, então Ele faz com que as pessoas enxerguem que na vida daquela pessoa existe algo sobrenatural de Deus. E foi assim na vida de Davi, porque um menino que a princípio era o menor na casa de seu pai, era aquele que estava no campo, mas Deus o escolhe, porque Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração. Enquanto os irmãos estavam talvez fazendo muitas coisas importantes e relevantes, Davi estava no campo, talvez escrevendo salmos, louvores a Deus, adorando a Deus, porque ele amava estar na presença de Deus. E Deus encontrou em Davi alguém que tinha um coração para reinar, e lá no meio do campo Deus buscou Davi. Deus busca onde for preciso, Deus encontra onde for preciso. Isso aqui para mim é muito poderoso, porque isso aqui me prova de que quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer usar, Ele usa. Quando Deus quer capacitar, Ele capacita. Quando Deus quer levantar, Ele levanta. Você pode estar escondido debaixo da cama, você pode estar escondido no fim do mundo, você pode estar escondido no interior, você pode ter vindo de uma família que você pensa, mas da minha família não tem como ser alguém que vai ser relevante. Não interessa. Deus usa quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer. Quando Ele encontra um coração sincero e Ele acha um coração adorador, Ele usa de forma extraordinária. Assim foi na vida de Davi. Esse garoto, então, agora ele é ungido rei de Israel. O menino do campo, o menino que cuidava das ovelhas do pai, agora é rei de Israel. Ele foi ungido, mas existiu um processo em que o azeite sendo derramado na cabeça de Davi, até o dia que ele sentou no trono. Muito tempo passou para que entre a unção, entre a promessa e a realidade da promessa acontecesse na vida de Davi. Houve um tempo muito grande, muitas coisas aconteceram. Esse texto que nós lemos aqui, na verdade, já foi bastante tempo depois. O que acontece é que depois do momento que Davi foi ungido, não tem como, Davi começa a aparecer. Davi começa a ser usado, as pessoas começam a enxergar ele agora mata gigante, esse cara, porque Deus está usando a vida desse cara. Esse cara olha para o gigante e fala, quem é você? Você é grande, mas eu sou pequeno, mas você não sabe o Deus que eu sirvo. Você vem com espada, você vem com arma, eu vou em nome do Deus dos exércitos. E o povo começa a ficar abismado, porque esse garotinho agora está fazendo umas coisas loucas, ele está matando gigante, cortando a cabeça de gigante, ele está fazendo uns negócios diferentes. E aí agora, as mulheres estão cantando, Saul, que era o rei, matou seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares, e estão cantando e aplaudindo Davi, porque o menino está sendo usado de forma sobrenatural. Mas aí o que é que acontece? Isso entra no coração do rei de Saul. Saul sente inveja, Saul fica irado, porque agora as pessoas estão gostando de Davi, porque agora as pessoas estão admirando Davi, porque agora Davi foi aquele que teve coragem de ir lá matar o gigante, eu não tive. Saul, por que não foi você o rei, o cara mais... Não, foi o pequenininho ali. Então ele começa a querer matar Davi, ele começa a perseguir Davi. Mais de uma vez Davi está na presença do rei de Saul, e Saul o convidava para ir até a presença dele, porque muitas vezes ele ficava perturbado em seu espírito, e chamava Davi, que era um adorador, chama um menino lá, o Davi, para ele tocar harpa, para ele adorar aqui, para ver se meu coração fica em paz. E Davi ia, e sentava, e tocava harpa, e adorava a Deus ali na frente de Saul. E mais de uma vez, estando Davi ali na frente de Saul, Saul tentou lançar uma flecha para matar Davi. Uma ira tão grande entrou no coração de Saul, que agora o objetivo de sua vida era matar
Davi. E é isso que ele faz. Agora, o objetivo, o alvo da vida do rei era destruir a vida desse menino que havia sido ungido próximo rei de Israel. E agora Davi não encontra uma saída senão fugir. Porque imagina, o rei, o homem mais importante, que tem um exército à sua disposição, coloca o exército para perseguir Davi, e ele não tem o que fazer, ele tem que fugir agora, ele sai fugido, ele começa a viver no meio de cavernas, ele foge ali daquele lugar, e ele vive muitos anos, ele vive mais de 10 anos ali, no meio de cavernas, vivendo quase que como um bicho, mas Deus é tão bom que mesmo nesse processo, nesse momento da vida de Davi, muitas pessoas, muitos homens começaram a se achegar a Davi. Davi, tanto que no texto que nós lemos aqui, Davi ele formou um exército nesse período, 600 homens estavam com Davi, a gente chama dos valentes de Davi, foram homens que na verdade muitos, eu e você não queríamos ter por perto, tinha de tudo ali, tinha fugitivo, tinha bandido, tinha devedor, e eles se juntaram em Davi porque viram em Davi uma esperança ali de um grande líder que poderia liderá-los para vencer as batalhas e um proteger o outro, e foi isso que eles fizeram. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, se você olhar para a vida e para a história de Davi, você vai perceber que a vida de Davi vira de ponta cabeça depois de ele ter sido ungido. Você fala, meu Deus, porque a princípio, antes disso, a vida de Davi estava tudo certo, estava tranquila, ele estava na casa do pai, ele estava cuidando das coisas do pai, ele estava vivendo uma vida tranquila, ele estava vivendo uma vida sossegada, estava tudo certo, ele talvez não tinha grandes ambições, talvez ele nunca tenha feito uma oração, Deus, eu quero ser rei, não, talvez ele não estava pensando em nada disso, ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai, tocando a sua harpa, escrevendo salmos, hinos, cânticos para Deus, e um dia aparece um profeta na casa dele, e derrama o óleo na cabeça dele, e diz, você vai ser o próximo, Deus te escolheu, para ser o próximo rei de Israel. Agora os problemas começam a surgir na vida desse menino. E o que me chama a atenção, sabe o que é? Que muitas vezes é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Porque ali ele recebe uma promessa, ali ele recebe algo da parte de Deus, você vai ser o próximo rei na nação de Israel. Um profeta, um homem de Deus foi ali, derramou um azeite sobre a cabeça dele e falou assim, olha, Deus manda te dizer que você é o próximo rei. Só que o problema é o seguinte, depois que isso acontece, durante anos e anos e anos e anos, essa promessa aqui que ele havia recebido não condizia com a vida que ele estava tendo. Não tinha nada a ver a vida com a promessa. Ele estava agora vivendo, se escondendo no meio de cavernas, vivendo com um bando de bandido, agora vivendo como quase que um bicho, e talvez muitas vezes, muitas noites ele perguntou a Deus e disse, Deus, o que é que está acontecendo? Porque eu estava lá na casa do meu pai, não fui eu que pedi não, foi o Senhor que mandou o profeta lá e derramou um azeite na minha cabeça e falou que eu ia ser rei, e depois que isso aconteceu, minha vida virou uma bagunça, eu tenho que viver fugindo agora, o que está acontecendo? E eu vejo que muitas vezes isso aqui é um grande problema nas nossas vidas, porque Deus fala conosco, porque Deus coloca coisas nos nossos corações, Deus coloca sonhos, Deus coloca planos, Deus dá uma visão, mas o grande problema é que muitas vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente não consegue se ver dentro daquela promessa, a gente não vê como é que a gente vai, está tão distante que Deus falou algo comigo, mas a minha realidade é tão longe daquilo que Deus falou comigo. Será que Deus falou comigo mesmo? Será que aquele profeta era de verdade? Será que aquele azeite que derramaram na minha cabeça funcionou? Será que ele era um homem de Deus mesmo? Ou foi alguém que foi lá e me enganou? Porque eu fui ungido para ser rei e agora eu sou um fugitivo. Eu estou vivendo como um bandido que tem que fugir, como se tivesse feito algo errado na minha vida, e eu não fiz nada de errado, pelo contrário. Davi, enquanto está fugindo no meio das cavernas, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul mais que uma vez, e ele não fez. Os homens que andavam com ele instruíram e disseram, Davi, você está com a tua chance agora, vai lá, mata Saul, corta a cabeça de Saul fora. Ele fala, que
imagina como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Quem sou eu para tirar a vida de um ungido de Deus? Foi Deus que ungiu, Deus que colocou. Não sou eu que vou resolver esse problema. Se Deus tiver que tirar ele, é Deus que tira. Não sou eu que tenho que tirar Saul dessa posição. Ele entendia a autoridade, ele entendia sobre submissão. E ele está vivendo esse tempo difícil que, na verdade, tão distante da promessa que Deus havia dado para ele. E acontece um problema. Ele cansa. Ele cansou. E esse problema acontece comigo e com você também. Porque uma coisa é nós ouvirmos algo de Deus e a gente não está vivendo aquilo que Deus falou conosco. Uma coisa é isso acontecer durante um mês. Uma coisa é 2 meses. Uma coisa é 1 ano. Uma coisa é 10 anos. A gente começa a cansar. A gente começa a dizer, não, Deus não falou. Não foi Deus que deu a promessa. Não foi aquilo lá, aquele profeta não era de Deus. E a passagem que nós lemos aqui é exatamente isso que está acontecendo. Davi, ele toma uma atitude. Davi, ele faz uma escolha aqui porque ele estava cansado. É como se ele estivesse entregando os pontos. É como se ele não aguentasse mais fugir. É como se ele estivesse dizendo, Deus, eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu estou fugindo de lá para cá, daqui para lá, é gente tentando me matar o tempo inteiro, eu não aguento mais isso aqui. Então, já que o Senhor não vai resolver o meu problema, eu vou resolver o meu problema. Eu vou fazer alguma coisa para resolver a minha vida, porque eu não aguento mais viver desse jeito. E aqui está um perigo muito grande, que muitas vezes eu e você fazemos isso. Deus, já que o Senhor não vai resolver isso na minha vida, vou eu lá e vou resolver do meu jeito. Deus, já que o Senhor não fez até agora, então vou eu lá e eu vou fazer do meu jeito, porque eu estou vendo que o Senhor não vai fazer nada. Falando sobre isso, eu até me lembro da mensagem que o Tiago pregou aqui na terça-feira, e ele disse, olha, não tome decisões quando você estiver cansado. Um grande perigo de errarmos na nossa vida, muitas vezes, é quando estamos cansados, e aí tomamos decisões e fazemos escolhas erradas simplesmente pelo fato de estarmos cansados. E é exatamente o que acontece com Davi. Ele está cansado de viver essa vida que ele está vivendo, então ele faz uma escolha. Que escolha que ele faz? Ele tem uma ideia, fala, bom, para parar de viver essa vida que eu estou vivendo, que eu não aguento mais gente me perseguindo, querendo cortar minha cabeça todo dia, eu vou fazer o seguinte, eu vou me aliar aos filisteus. Quem eram os filisteus? Os inimigos do povo de Deus. Tanto que Davi matou Golias, que era dos filisteus, inimigo do povo de Deus. Na história de Israel, os filisteus sempre foram os inimigos do povo de Deus. E Davi, ele tem essa ideia porque ele diz o seguinte, bom, se eu me aliar aos filisteus, Saul vai pensar o seguinte, bom, Davi está lá com os filisteus mataram Davi lá, o problema acabou, e Saul vai parar de me perseguir, eu vou viver em paz. Essa é a ideia que Davi tem. E é exatamente isso que acontece aqui no texto que nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 27. Diz que Davi, ele vai no rei de Gate ali, Aquis, e diz o seguinte, olha Aquis, eu sou fulano de tal, eu sou Davi, ele sabia quem ele era, diz o seguinte, olha, deixa eu ficar aqui com vocês, deixa eu morar aqui com vocês. E aí Aquis gostou de Davi, disse, não, tudo bem, pode ficar aqui com o seu bando, com 600 homens, com os familiares e tudo. E aí Davi disse para ele o seguinte, olha, eu não quero atrapalhar vocês, eu não quero ficar aqui no meio de vocês, dá um lugar para a gente ficar. E aí Aquis diz, não, tem uma cidade aqui, a Ziclag, então fica para vocês lá, vocês vão com a família de vocês, e vocês podem ficar nesse lugar lá. É isso que acontece aqui no texto que nós lemos. Davi está cansado, ele pede asilo para Aquis, para fugir de Saul, e é a saída que ele encontra para ter paz na sua vida, para viver um momento tranquilo. E isso aqui é perigoso demais, e muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. Porque na verdade Davi, ele sabia que ele estava fazendo algo errado. No Antigo Testamento você vai ver que o tempo inteiro Deus fala com o povo de Israel, não se mistura com outro povo, não casa com o filisteu, não dê em casamento às filhas, não mora na terra deles, não deixa eles morarem na tua terra.
O tempo inteiro você vai ver Deus falando isso. E agora está Davi, um homem segundo o coração de Deus, indo lá no Filisteu falando, deixa eu morar com vocês aqui, deixa eu ficar com vocês aqui, porque na verdade foi a saída que ele encontrou, foi o jeitinho que ele encontrou para ele ter paz na vida dele, para solucionar os problemas que ele estava enfrentando. Mas na verdade isso aqui é um engano. Não tente resolver os problemas do teu jeitinho, não tente achar que um lugar de descanso sem a mão de Deus vai ser realmente um verdadeiro descanso. Pode parecer que é, mas na verdade não é. Pode parecer que você está resolvendo um problema, mas entenda que é temporário. Ali na frente você vai ver que essa escolha vai ter consequências. Muitas vezes nós fazemos escolhas nas nossas vidas, nós somos imediatistas demais, a gente quer um alívio momentâneo, a gente quer resolver o nosso problema agora, então a gente vai lá e a gente faz uma escolha, a gente vai lá, Deus, o Senhor não está resolvendo, eu vou resolver, e muitas vezes saímos do centro da vontade de Deus, muitas vezes saímos do plano que Deus tinha para as nossas vidas, porque, Deus, eu preciso resolver a minha vida, se eu não resolver, eu vou lá resolver. Eu coloquei aqui que Davi, ele toma essa iniciativa, ele faz essa escolha por alguns motivos, e são motivos plausíveis, são motivos que a gente entende, são motivos que na verdade quando a gente olha para a nossa vida, a gente muitas vezes se vê nesse lugar também. Ele toma essa decisão por causa, eu coloquei aqui em primeiro lugar, por causa do tempo. Ele cansou, o tempo fez com que ele cansasse. E a gente ouve falar muito sobre isso, e é verdade. Não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Sabe por quê? Fé no começo todo mundo tem. Ânimo no começo todo mundo tem. Disposição no começo todo mundo tem. Quando você se encontrou com Jesus e você falou, uau, Deus tem uma vida para mim, Ele tem um propósito, e você entende isso, você está animado, você está feliz, você quer viver o que Deus tem para a sua vida. A minha pergunta é se você vai estar com esse mesmo ânimo, a minha pergunta é se você vai estar com essa mesma fé daqui 15, 20, 30, no final da sua vida. E o que nós vemos aqui é que o tempo passou, Davi passou momentos difíceis, e os momentos difíceis acabaram matando a fé de Davi. Ele começou muito bem, tanto que se você olhar para o início, depois de ele ter sido ungido, o pequenininho foi lá e matou o gigante. A gente está falando de um exército inteiro que está lá, e a gente que lutava, a gente que sabia o que estava fazendo, ninguém tinha coragem de lutar com o gigante. Chega um menino lá que não sabe nada, e fala, cadê? Não, põe a roupa aqui, põe a armadura, não precisa de nada não, me dá um estilinho, as pedrinhas que eu vou ganhar do gigante ali. Que isso, menino? Vai te matar, vai cortar. Tanto que quando Golias vem na direção de Davi, ele zomba de Davi. Quem você pensa que você é, ô pitiquinho? Eu vou te matar. Agora, o tempo passou. Caverna atrás de caverna. Talvez cavernas úmidas, noites sem dormir. Talvez Davi olhava para o céu e perguntava, Deus, o que é que aconteceu no meio do caminho? E aquela promessa, e aquele óleo que um dia caiu sobre a minha cabeça, e o tempo e a situação difícil foi esmagando a fé de Davi, a tal ponto que Davi chega no momento que ele diz, eu vou fazer o que eu não deveria fazer para resolver o meu problema, eu vou fazer algo que está errado, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. É como se ele estivesse dizendo com as suas atitudes, porque muitas vezes as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Então a gente olha para a atitude, para o comportamento de Davi, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, Deus, dá licença um pouquinho da minha história, porque já que o Senhor não conseguiu resolver até agora, eu vou resolver. Já que o Senhor não conseguiu me colocar num lugar de paz até agora, já que eu não reinei até agora, dá licença que eu quero viver em paz, então eu vou dar um jeito na minha vida. E é exatamente o que eu e você fazemos muitas vezes. Deus, dá licencinha um pouquinho aqui que eu tenho um problema para resolver. Coloquei aqui ansiedade, talvez olhando para o futuro e sabendo de algo que Deus tinha, mas não vendo uma saída, não conseguindo se ver naquele lugar, ou como chegaria naquele lugar. A ansiedade, ai, mas eu queria estar lá, mas
não sei quando isso vai acontecer. E aí faz besteira, toma decisão precipitada, faz escolha que não deveria fazer. A gente entende Davi porque ele era homem, como eu, como você, ser humano, sentia, chorava, tinha dor. O sofrimento, a dor dele gerou algo no seu coração. A gente está falando dos sentimentos de uma pessoa, a gente não está falando, ele não está fazendo aqui manha, nada disso, não. O cara viveu 10 anos fugindo, o cara que tinha uma promessa de ser rei, está dormindo em caverna, está tendo que se virar para não matarem, não tirarem a vida dele. Foi tão difícil que ele chega ao ponto que, através da sua atitude, ele me mostra o quê? Perdi a fé. Deixei de acreditar que Deus vai mover. Deixei de acreditar que Deus vai vir e vai me colocar nesse lugar. Deixei de acreditar que aquele episódio que aconteceu naquele dia vai acontecer na minha vida. Então, quer saber, Deus, a partir de hoje eu vou tomar a rédea, eu vou dar um jeito aqui na minha vida. E aí, então, começa um sério problema. E muitas vezes nós entramos em sérios problemas nas nossas vidas porque cansamos de esperar. Porque pensamos, Deus não vai fazer. Porque pensamos, Deus, o Senhor se esqueceu. Deus, o Senhor não é fiel, perdi minha fé, não vai acontecer. Então, eu vou correr atrás, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha escolha. Deus, eu esperei muito por uma mulher, mas o Senhor não trouxe, então eu vou escolher a que eu quiser agora. Esperei muito, já que o Senhor não respondeu, eu vou fazer da minha vontade agora. E pessoas acabam entrando em encrencas em suas vidas por causa disso. Davi então, agora está lá em Ziclag, com o seu bando, vivendo a princípio tranquilamente. Eles começam a guerrear contra exércitos inimigos, vencer. Ele ganha a confiança de Aquis, do rei, ali daquele lugar, está tranquilo. Olha o que vai acontecer agora, os filisteus vão guerrear contra o povo de Deus. E Davi fala, estou junto com vocês, eu vou com vocês. Davi, o homem segundo o coração de Deus, está dizendo, pode deixar que vamos lá matar o povo de Deus. Olha só. Aquis concorde, porque ele confia em Davi, ele ganhou a confiança de Davi. Ele diz, não, tá bom, então vamos, separa os homens aí, vamos para a guerra. E eles começam a ir para a guerra mesmo, para lutar contra o povo de Deus. Só que outros príncipes no meio do caminho não concordaram, disseram para Aquis, você está doido? Você está levando Davi, você se esqueceu de quem ele é do povo lá, filho, não confunde não. Vai chegar na hora da batalha, ele vai se virar com o bando dele contra a gente vai perder a batalha, manda esse cara voltar para casa, manda esse cara embora, não vai com a gente não. E aí Aquis fica ali sem saber o que fazer, mas a maioria vence. Ele diz, não, então tudo bem. Ele chega para Davi e fala, Davi, eu confio em você, mas não tem jeito, você vai ter que voltar com o seu bando. E o texto que lemos vai nos dizer que passaram 3 dias nesse processo deles saírem, começar a ir e voltar para casa, voltar para Ziclag. E quando eles voltam para Ziclag, eles encontram lá o que eles não gostariam de encontrar. 1 Samuel, no capítulo 30, eu vou ler o versículo 1, vou ver até onde eu vou ler aqui, diz o seguinte, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que já se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo,
porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Vou ler até aqui. Então olha o que acontece. O lugar que Davi achou que ele estaria seguro, agora ele chega lá e percebe que a confiança que ele tinha colocado num lugar foi frustrada. Ele percebe que um lugar não poderia salvá-lo. Ele entende que um lugar não podia resolver, o jeitinho dele não conseguiu resolver e solucionar os seus problemas, porque quando ele chega em Ziclag agora, a cidade está destruída, os inimigos vieram, tacaram fogo, enquanto ele e o bando dele estiveram fora por 3 dias, o inimigo foi lá, tacou fogo em tudo, pegou as mulheres, os filhos, as crianças, os animais, os bens deles que eles tinham lá, levaram tudo embora e deixaram a cidade devastada. Então agora, aquilo que Davi achou que ali era o lugar seguro para ele, aonde ele havia apostado as suas fichas, aonde ele mesmo errando disse: bom, eu vou errar, mas não tem jeito, eu vou ter que fazer isso aqui. Agora ele chega naquele lugar e ele olha e pensa: puxa, não deu certo, confiar em mim mesmo não funcionou, o meu plano não deu certo, e agora como é que eu vou fazer? O texto diz que eles choram até perderem as forças. Você já imaginou chorar até ficar fraco? Já pensou nisso? Chorar, mas não é chorinho não, é chorar, mas chorar tanto, até as forças irem embora. Não é qualquer choro, eles choraram, é aquele choro mesmo, sai até ranho do nariz, de perder a força. Então ali agora pensando: perdemos. Agora até os amigos que são amigos viram as costas, porque no momento ruim é difícil quem continua do lado. Os amigos falam: foi culpa tua, viu? Querem agora apedrejar Davi. Então olha só, Davi não tem cidade agora, antes ele estava com tudo, né? Legal, fez a escolha dele, achou que estava abalando, mas agora ele está sem cidade, sem mulher, sem filho, sem amigos, sem nada e ainda sem o favor de Deus. É isso que acontece quando eu e você fazemos as nossas próprias escolhas. A gente abre porta, a gente abre brecha para o diabo vir e roubar aquilo que Deus nos deu. Foi roubado, foi saqueado. Agora ele olha e fala: não tenho nada. Que tristeza, vergonha, sem esposa, sem filho, sem bem material, sem amigo, sem respeito. Agora, a Bíblia é maravilhosa e quando ela fala Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando a gente vai olhar para as atitudes de Davi, a gente consegue enxergar. Não que ele não errou, falhou, tanto que aqui o cara está lá no meio do filisteu, ele está lá vivendo com os inimigos de Deus. Mas a gente olha para as atitudes de um homem que, apesar dos seus erros, amava a Deus. Quando isso acontece, ele olha à sua volta e vê a situação e pensa: agora não tem saída, está todo mundo chorando, querem matar ele. E aí então Davi faz algumas coisas. No versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha o que Davi faz. Ele se reanimou no Senhor. Tá bom, Gui, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer para mim e para você o seguinte: Davi, ele chega lá e está uma destruição, ele chega lá e a princípio com os olhos naturais não tem jeito de resolver o seu problema, o problema dele, mas olha só, naquele momento ele decide, ao invés de olhar para aquela destruição, ao invés de olhar para a adversidade, ao invés de olhar para os problemas, mais uma vez ele faz algo que ele fazia, que era um hábito na sua vida. O que é que ele faz? Ele levanta os seus olhos e olha para Deus. Mais uma vez ele
ele levanta os seus olhos e diz: olha, eu estou vendo aqui que não tem saída, mas eu conheço alguém que tem saída. Eu estou vendo aqui que eu errei, eu falhei e eu mesmo cavei a minha própria cova, mas eu conheço alguém que pode estender a mão e me tirar desse buraco. Olha, eu estou vendo que a princípio não tem como eu resolver isso aqui, mas eu conheço um Deus que faz o impossível acontecer. Mesmo eu falhando, mesmo eu errando, eu acredito que Deus pode ainda fazer algo e mudar a minha história e a minha realidade. Ele se reanima no Senhor, ou seja, ele olha para Deus e diz: eu acredito que acima de tudo, eu acredito que Deus pode ainda fazer alguma coisa. Davi, ele tinha essa capacidade de acreditar, de continuar acreditando, mesmo depois de ter errado e de ter perdido talvez a fé. Quando a coisa aperta, ele olha e diz: não, Deus continua sendo Deus, Ele pode fazer, Ele vai fazer, Ele consegue fazer. E muitas vezes, na verdade, porque olha só, uma coisa é você não merecer viver o que você está vivendo, uma coisa é você estar vivendo o que você está vivendo e você sabe que a culpa é tua. Diferente. Uma coisa é um mal te aconteceu, uma coisa é você estar colhendo o que você plantou. São duas coisas diferentes. Agora, quando algo ruim te acontece, você vai para Deus e diz: oh Deus, vem cá e me ajuda. Agora, e quando você só está colhendo o que você mesmo fez? Oh Deus, me ajuda? Se eu sou Deus, eu vou falar: ajuda não, foi você que fez. Fica aí agora aí em Ziclag, aí sofrendo, chorando aí, até perder as forças. Ninguém mandou. Mas Davi, ele sabe que ele caminha e ele anda com um Deus que é misericordioso. Ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus de amor. E sabe o que é mais lindo de tudo? Porque quando a gente vai olhar a resposta, Deus vai responder para Davi, porque ele clama a Deus, ele fala e Deus fala com ele. Deus, ele não repreende Davi, Deus não dá uma bronca em Davi. Porque se fosse eu e você, eu falaria: bom, eu vou até ajudar esse cara, mas antes de ajudar, eu vou dar-lhe um sermão nele. Davizinho, senta aqui um minutinho, senta, filho, deixa eu falar uma coisinha com você. Olha só, eu vou deixar você mais 6 meses aqui sofrendo, porque foi você que fez. Depois nós vamos lá, isso aqui é castigo, tá? Você pagar uma penitência, depois a gente vai lá e eu vou te ajudar a resolver o teu problema. Mas a gente não vê Deus fazendo isso. Deus já logo dá a solução, Deus dá direcionamento, Deus diz: faça isso, e você vai ver que as coisas vão dar certo. Eu vou resolver, vou te ajudar a resolver o teu problema. Mas sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes eu e você não nos arrependemos. A gente não olha para cima, a gente não olha para Deus, e às vezes até por vergonha. Gui, agora eu vou levar, né? Agora fui eu que fiz. Eu vou falar o que para Deus? E a gente acaba vivendo nesse lugar chamado Ziclag, do resto da vida, por uma escolha errada que fizemos. Porque não temos coragem de chegar para Deus e dizer: Deus, errei, estou aqui, errei, fiz errado, me ajuda. E Deus ajudar a sair desse lugar. A gente pensa: bom, se eu errei, então vou ter que assumir o meu erro, e a gente vai ficar aqui em Ziclag para sempre. E o diabo é exatamente isso que ele quer convencer as pessoas: é isso mesmo, Ziclag é o teu fim. É nesse lugar que você vai passar o resto da tua vida. Esse erro determinou o teu futuro, a tua vida todos os dias. E o que a gente vai ver na vida de Davi é que é o contrário disso. O que a gente vai ver na vida de Davi é que um coração arrependido. O que a gente vai ver na vida é que um coração humilde diante de Deus, que reconhece os seus erros, é o que Deus precisa para restaurar uma história, para colocar nos trilhos novamente, para tirar desse lugar chamado Ziclag, e colocar novamente no lugar que Deus havia prometido e nos sonhos que Deus tinha para a vida, tanto deste homem, para as nossas vidas também. Mais uma coisa Davi faz. No versículo 7, diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: case-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei?
Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Davi faz algo que ele não tinha feito antes. Também, faz sentido. Como é que eu vou perguntar para Deus se eu devo fazer alguma coisa que eu já sei que Ele já falou que está errado? Deus, posso ir lá no Filisteu? Já falou que não era para ir. Então nem perguntou, ele foi e fez. E por isso que se deu mal. Por isso que está chorando. Por isso que está vivendo essa destruição. E talvez você fale para mim, mas estava vivendo antes também a destruição. Não. Ele estava vivendo um tempo difícil. Ele estava vivendo em caverna, mas ninguém tocou em Davi. Ninguém tocou na família de Davi. Deus estava guardando Davi mesmo na caverna. Ele passou por um momento difícil, mas mesmo no momento difícil, Deus estava lá com ele, sustentando a vida dele, guardando, livrando do mal e da morte. Mas agora, a cidade foi destruída, os familiares foram levados. Ele não sabia se tinham matado, se não tinham matado. Ele está em desespero por causa de um erro. E aqui, pela primeira vez a gente vê Davi: Deus, o que é que eu faço? Vou atrás ou não faço? Aqui a gente vê Davi pedindo instrução a Deus do que ele deveria fazer. E deixa eu te dizer uma coisa: se a gente fizesse isso, a gente resolveria tantos problemas na nossa vida. Se a gente tivesse o hábito de, antes de fazermos as coisas, escolhas, decisões nas nossas vidas, se a gente perguntasse para Deus: Deus, devo ir, não devo ir, devo fazer, não devo fazer, devo estar lá, não devo estar, a gente evitava tanto problema na nossa vida. O problema é que a gente faz igual Davi. Tem coisa que a gente sabe que a resposta de Deus já vai ser não. Então, como a gente quer fazer de qualquer jeito, a gente nem pergunta, porque vai que eu pergunto e eu acho que Deus vai dizer não, então é melhor não ouvir. Você vai, você faz, e você sofre, e você paga por aquilo que você fez. Querido, você quer dar certo na vida? A Bíblia é um manual de instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida, de como nós podemos viver uma vida plena e abundante aqui nessa terra também. Agora Davi, ele faz, para mim, ele é genial nisso aqui, porque ele errou. E o título, Ajustando a Rota, é exatamente aqui, porque todo mundo errou. Você errou também. Você errou, eu errei. Todo mundo já fez uma escolha errada na vida. Todo mundo já pegou um caminho que depois você falou assim: acho que não era bem por aqui não, que Deus queria. Eu acho que não era essa escolha que Deus queria, não. Eu acho que Ziclag não era o lugar de Deus para a minha vida, não. E o problema é que muitas vezes as pessoas, por terem errado, acabam não consertando. Bom, já que eu estou aqui, eu vou aprender a viver em Ziclag. Eu vou aprender a viver sem as mulheres, sem os filhos. Vamos reconstruir. Davi podia ter feito isso. Vamos reconstruir a cidade. E vamos começar, vamos recomeçar aqui, vamos aprender a viver nesse lugar. E é exatamente o que fazemos muitas vezes. A gente erra, chega em Ziclag e a gente fica lá. A gente entende que não era o lugar de Deus para as nossas vidas e a gente continua lá. A gente permanece, a gente quer aprender a viver lá, a gente quer criar mais uma família lá, a gente quer, bom, eu estou aqui mesmo em Ziclag, mas Davi, ele é incrível, ele é extraordinário, porque o que é que ele faz? Ele sai desse lugar, o que é que ele faz? Ele pergunta para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus fala para ele: sai daí, vai lá, vai resgatar a tua família, eu vou te dar a vitória, e é exatamente isso que ele faz. Agora, se Ziclag não é um momento tão conhecido na vida de Davi, sabe por quê? Porque foi pouquinho tempo. Sabe quanto tempo ele ficou em Ziclag? 1 ano e 4 meses, perto de uma vida toda, não é nada. Tem gente que passa a vida inteira em Ziclag por causa de um erro. A expertise de Davi está exatamente aqui. Ele errou, ele entendeu que errou, então olha só, ele era humilde para reconhecer: errei, lascou, fiz uma escolha errada, estou num lugar que não devia estar. Ele se arrependia, olhou para Deus: Deus, me perdoa, me ajuda, me dá direcionamento, e aí mudava de direção e Deus consertava a sua vida. Por isso ele foi um
homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não errou, não. É porque ele errou, ele se arrependia e consertava o seu erro. E não ficava lá a vida inteira. Tem gente que erra e fica lá no erro a vida inteira. E perde o sonho, e perde os planos de Deus para a sua vida. A promessa de Deus na vida de Davi se cumpriu, mas não teria se cumprido se ele tivesse ficado em Ziclag. A promessa de Deus aconteceu, mas aconteceu porque ele reajustou a rota. Ele errou no meio do caminho, e eu quero que você entenda algo nessa manhã. O fato de você errar a rota não tira de você aquilo que Deus te entregou, mas você precisa entender que você precisa reajustar a rota. O diabo vai falar para você: porque você passou em Ziclag, você não vai ser mais rei. Porque você passou em Ziclag, Deus não vai te abençoar mais. Porque você passou em Ziclag, aquele profeta que derrubou óleo na tua cabeça, isso aí foi anulado porque você passou em Ziclag. É isso que o diabo vai dizer para mim e para você. Mas na verdade não, porque somos falhos, a gente erra, a gente algumas vezes faz escolhas erradas nas nossas vidas. O que eu e você precisamos fazer é exatamente o que Davi fez. O que é que ele fez? Errei, Deus, eu errei, me ajuda a consertar aqui no meu erro. E aí a gente vê Deus capacitando, a gente vê Deus ajudando, a gente vê Deus abençoando. Davi foi um dos maiores reis na nação de Israel, foi um homem poderoso, fez coisas extraordinárias, e Ziclag ficou pequeno demais perto daquilo que ele viveu e daquilo que ele fez e marcou a vida de tantas pessoas. E na verdade pode ser assim na minha vida e pode ser assim na sua vida também. O que eu quero te dizer é o seguinte: olha, Ziclag na verdade pode ser muitas coisas. Ziclag pode ser uma pessoa, Ziclag pode ser um lugar, Ziclag pode ser um relacionamento que está te travando e te impedindo de viver o teu futuro com Deus. Ziclag pode ser um trabalho, uma escolha que você fez e você está lá, e isso está te roubando do propósito e do futuro que Deus tem para a tua vida. Tudo bem, calma, você errou, não é o fim. Eu vim nessa manhã te dizer uma coisa: Ziclag para nós deve ser passagem e não um lugar permanente. Ziclag, o lugar onde eu errei, onde você errou, onde a gente chorou, onde a gente caiu, não é um lugar permanente para mim e para você que servimos a Deus. A gente precisa reconhecer os nossos erros, e com a ajuda de Deus, Deus vai nos tirar deste lugar e vai nos abençoar para que a gente viva todas as promessas que Ele tem para nós. Deus disse para Davi: pode ir que você vai resgatar a mulher, você vai resgatar os filhos, você vai pegar os animais, você vai pegar os despojos. Ou seja, o diabo talvez estava dizendo no ouvido daqueles homens: olha, vocês foram saqueados e aquilo que foi roubado não volta. Mas Deus estava dizendo: aquilo que foi roubado eu vou trazer de volta. E é exatamente o que o diabo faz comigo e com você. A gente passa por Ziclag e cai, e o diabo vai dizer: você foi saqueado, e aquilo que foi tirado de você, você nunca mais vai receber. Por causa dos teus erros, por causa das tuas escolhas, o diabo arrancou algo de você, o diabo tirou algo de você, e ele fala no teu ouvido o seguinte: olha, nunca mais você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas Deus está mandando te dizer nessa manhã o seguinte: aquilo que foi tirado, Deus vai restituir. Aquilo que foi roubado, Deus vai trazer de volta. Aquilo que foi tirado de você e te fez chorar, te fez sofrer, até perder as tuas forças, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus está dizendo para você: eu vou trazer de volta a tua família, eu vou trazer de volta a tua casa, eu vou trazer a tua esposa, eu vou trazer os teus filhos. O diabo não venceu. Ziclag não é o fim, é passagem. Você passou por ali, não faça de Ziclag um lugar permanente na tua vida. Deus vai te levantar, Deus vai te tirar desse lugar em nome de Jesus. Deus vai te levar para Hebron, Deus vai te levar para o lugar da promessa. Hebron, o lugar da promessa, o lugar onde Davi vai cumprir agora as promessas, vai ser rei naquele lugar. Deus vai te levar para esse lugar. Se você se arrepender, se você levantar os teus olhos para Deus, Deus vai restituir, Deus vai mudar a tua história, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo, Ele vai continuar fazendo, Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Ziclag não mais, Ziclag não mais, Ziclag não mais, Ziclag não mais, Ziclag não mais. Nós estamos partindo rumo a Hebron, ao lugar que Deus tem preparado as nossas vidas, em nome de Jesus.